Salve, salve, rapaziada, beleza? Mais um vídeo aí pra vocês aí no canal, né? Como eu tinha falado naqueles outros vídeos lá, né, que eu fazer isso. Então hoje vai ser um vídeo aqui bem diferente, né? É um certo ponto diferente. Vai ser de explicação mesmo, não vai ser eu jogando aqui não. Vai ser sobre o que? Eu vou estar falando aqui sobre algumas, né? Algumas limitações. Algumas limitações que algumas formações têm, né? Para quem não sabe aí, tem algumas formações no jogo que tem um certo ponto, né, que prejudica ela, né, no sistema tático. E pelo menos aqui no jogo tem umas cinco formações que tem limitações graves ainda, limitações graves, que são aqui a 4-2-3-1, a 4-2-1-3 também, a 4-3-3, a 3-4-3 e 3-2-1-3 também. Então, basicamente são que cinco, né? Cinco formações que tem um certo tipo de limitação. E, né, e no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre isso, né? Sobre algumas coisas aí, né, que deixam um ponto limitado. Então, basicamente o que, né? O que são limitações? São limitações, né, que prejudicam um certo ponto da formação, né? Seja ali entre a zaga, né, o meio campo, o ataque. E pelo que eu vi, tá mais pra zaga mesmo, nessas cinco formações aí. Então, bora lá. Sem muita enrolação aqui, vou estar falando aqui da primeira, né, da 4-2-3-1, né? Tava fazendo esse vídeo aqui antes, ainda não joguei esse evento menor aqui, mas vou jogar depois. Então, bora lá, vai ser um vídeo bem interessante aí pra vocês, pra quem não sabe aí. Então, bora lá. Então, assim, né, pra começar logo, né, pra início de conversa aqui, né. Primeiramente a 4-2-3-1, né, pra quem não sabe aí, ela tem uma certa limitação, né, a 4-2-3-1, pra quem não sabe, ou alguém que já sabe aí. Então, né, a formação que, né, que tem vezes que muita gente fala dela, né, que eu acho que ela caiu assim um pouco na lista nesses últimos anos. E também às vezes tem crescido assim bastante, né, em um sentido assim, né? Então, 4-2-3-1, né, composta por um atacante ali, três na linha ofensiva, né, que eu costumo chamar assim de segundo atacante ou meio atacante ou pontas também, né? Eu poderia ter usado uns dois protetor aqui, né, mas eu vou de dois malandro mesmo. Porque com dois protetor, né, dá pra chegar mais na linha de fundo, né? E mais com os malandros também, eu não sei se dá pra chegar, mas eu acho que dá. Agora com dois protetor ali também né? Igual na 4-4-2 lá. E os dois volantes, né, guarda e malandro. E a zaga eu coloquei essa aí mesmo, né? Eu poderia também ter colocado aquele time lá que o Daniel usou uns 2 anos atrás, que justamente era dois protetor aqui. Então, assim, a principal limitação da 4-2-3-1 é que tem vezes que, né, o problema dela é que tem vezes que ela é que não tem como assim se defender. Que tem vezes que não tem como assim se defender da 3-5-2 full chuveiro. Que eu acho, né, pra mim, que não tem como assim se defender da 3-5-2 full chuveiro. Que eu já percebi muito isso da 4-2-3-1, né? Então, assim, só basicamente, né? Tem vezes que só se você usar o quê? Uns quatro, né? Uns quatro pancadas aqui na zaga, né? Se defender da 3-5-2, né? Porque tem vezes que pra defesa aérea é um lixo, né? Agora, essa formação aqui, né? 4-2-3-1, ela contra o que? Contra outros ataques, né? Ela se consegue se defender bem até. Então, assim, eu acho a 4-2-3-1 limitada.
Eu acho ela limitada porque basicamente ela não se defende assim 100% bem, né? Não se defende assim 100% correto. Então agora sim, se você fizer assim bastante pressão, né? Pressão no ataque, aí você não precisa muito se defender, ou não precisa muito se preocupar em defender, né? Tanto na 4-2-3-1 como nas outras também. Então, a principal limitação da 4-2-3-1 é essa. Tem vezes que não dá para se defender contra 3-5-2 full chuveiro. Eu eu agora tava jogando assim minutos atrás essa formação aqui e veio de cara um na 3-5-2, né? Demolidor e Trovão lá com aquele cara lá. E eu perdi a partida. Dava até pra ganhar, mas por conta de um lance lá no ataque que eu tava chegando lá, é bizarro. Aí era a chance de empatar, mas perdi a partida. Ele justamente fez com o gol de Demolidor, nível 10, né? Então já dá pra ver, né? Já dá pra ver que tem vezes que o sistema dessa zaga, né? Tem vezes que oscila bastante. E ainda mais por conta desses volantes aqui, né? Que tem gente que usa o quê? Uns dois pancadas aqui também. Eu já vi bastante. Então, assim, né? Tem vezes que você tem que ficar de olho nesse guarda aqui, ó. Porque tem vezes que ele desce pra zaga e atrapalha o pancada de ir de cortar chuveiro. A mesma coisa desse malandro aqui, agora é diferente. E a mesma coisa de você usar o quê? Uns dois pancadas aqui também, né? Porque eu acho que se tirar o viajante e o invasor, eu não sei se eles vão descer aqui pra zaga. Esses dois volantes aí. Se fosse dois pancadas, mas eu acho que sim. E olha que mesmo assim, e olha que mesmo que fosse aqui uns dois pancadas aqui, né? Tem vezes que nem consegue cortar, né? E também esses dois pancadas aqui, ó, que tem vezes que tá muito lá próxima da lateral e quando você tira assim invasor e viajante, eles não vão, né? Aí o cara cruza e você toma o gol. Então é isso. A limitação básica dessa 4-2-3-1 é isso, como eu falei. Não consegue, tem vezes que não consegue se defender muito contra a 3-5-2 chuveiro full. Bora lá, segunda formação aqui, né? Segunda formação aqui que tem limitação, né, contra outras é a 4-2-1-3, é isso? É 4-2-1-3, né? Provavelmente, né, tem muitas pessoas aí que jogam nela também, né? Na 4-2-1-3. No meu aqui de jogos, tem poucos jogos nela até. Aliás, tá subindo um pouco, tá com 93 vitórias aqui. Então, 4-2-1-3, né? Três atacantes ali, né? Um de meio atacante, né? Ou de média de ligação também. Dois volantes ali, né? E usa a mesma zaga. Só que a zaga você pode também variar, né? Tem gente que joga aqui com um guerreiro aqui, ó. Se você, tipo, se você perguntar pro Daniel, ele já jogou aqui com um guerreiro aqui, ó. Uns 2 anos atrás. Mas acho que provavelmente não funciona mais não, aquele jeito ali. Eu acho. Ou talvez funcione, mas com menos efetiva. Então a limitação da 4-2-1-3, por incrível que pareça, é a mesma coisa da 4-2-3-1. A 4-2-1-3 também tem vezes que não tem como se defender da 3-5-2 também. A 4-2-1-3. E basicamente é o que? 4-2-3-1. Só se defender assim você colocar também 4 pancadas aqui na zaga. É a mesma coisa lá na 4-2-3-1. A limitação é essa, a mesma coisa. Agora pro assim, meio campo, né, até que faz uma certa diferença, né, que tem vezes que tá mais ofensivo, né? Porque antigamente a 4-2-1-3 era o que? Era uma 4-2-1-3 de verdade, antigamente. Hoje em dia até que é boa, né? Só só tem que ser mais o que é mais utilizada assim, né? Então a principal limitação é essa da 4-2-1-3. E também ela contra outras formações assim, até consegue se defender bem, né?
Tanto que tem gente que acha, né? Tem gente que acha que a melhor zaga assim é a da 4-2-1-3 ou também a 4-2-3, né? Tanto que se for ver aí, tem gente que joga nessas formações, né? Então é a mesma coisa da 4-2-3-1. A 4-2-1-3, né? Eu acho ela limitada porque ela se defende 100% bem, corretamente. É a mesma coisa na 4-2-3-1. É o mesmo nível de limitação, só que tem vezes que é diferenciado assim, né? É o que eu tô falando, na minha opinião, né? Só se fizer muita pressão no ataque também. Então, né? Então é isso, né? Basicamente colocar o que? Colocar uns 5 malandros. Coloca uns 5 malandros e o caçador e só vai. 5 malandros e o caçador só vai. Porque, né, tem vezes que você faz muita pressão no ataque ali. Aí não precisa muito se preocupar se defender. Então, né? Às vezes um time bem rápido assim, né? Pra se defender. Agora, assim, com a 4-2-1-3 e 4-2-3-1 é bem diferente. Basicamente essas duas primeiras aí do vídeo, as duas não conseguem se defender muito contra a 3-5-2 full chuveiro. Então é isso aí mesmo. Terceira formação que tem limitação grave é a 4-3-3, né? Provavelmente eu mesmo já sabia que essa formação tinha uma certa limitação, né? E eu acho que alguns de vocês também já sabiam também. Agora assim, não falando de limitação, né? Mas outros problemas que a formação tem. Eu acho que algum de vocês aí sabe. Então, né? Formação aí de 3 atacantes, né? 3 ali também no meio campo, né? Sendo os 2 volantes ou meia de ligação ali e 4 na zaga também. A 4-3-3, né? Que basicamente tem muitos times diferentes nela, né? E que infelizmente também só vem caído na lista, né? Dessas formações da lista. Só que pelo visto caiu bem mais que a 4-2-3-1, né? Que acho que quase todo mundo fala dela, né? Da 4-3-3. E realmente, né? Tem algumas coisas ruins, né? Que prejudicam, né? Que é a certa limitação, né? E realmente a 4-3-3 às vezes é péssima para se defender. Tem vezes, né, que tem uns certos espaços ali, né, entre o meio campo e a zaga, né? Por exemplo, mesmo contra esses 3 do meio campo contra os 4 da 4-4-2 ou os 5 ali da 3-5-2 com esses 3 da 4-3-3, né? Porque provavelmente essa formação aí também, né, já mudou algumas vezes, né, ao passar dos anos. Porque, assim, pelo visto, né, se fosse uma 3-5-2 lá do começo do jogo, velho, quando o Alan era extremamente avançado, provavelmente essa 4-3-3 não teria chance. Na época que a 3-5-2 era mais apelação do que é hoje, né? Então, assim, pra mim a limitação da 4-3-3 está justamente na zaga também, né? Que tem vezes que tem os espaços e que também algumas zagas, né? Algumas zagas antigas que a 4-3-3 tinha, acho que tem algumas que pararam de funcionar, já tem um tempo já. E também tem algumas outras, né? Que funcionavam, né, antigamente e que depois de um tempo parou de funcionar e voltaram a funcionar de novo. Tem algumas zagas na 4-3-3 que aconteceram isso, né? Não só como essa aqui, ó, de Vazou e Viajante, mas como também outras que eram bem conhecidas, né, lá no passado, né? Tinha uma mesmo que eu conhecia, que era, acho que era lá de 2021, né? Que era o que? Um protetor aqui no meio, né? Uns 2 velocistas zagueiros aqui, ó, nas laterais e um pancada aqui. Tinha vezes que usava muito demolidor. E eu acho que eu falei bastante de uma zaga assim em uma série lá que eu fiz das formações.
Então, pra mim, a limitação da 4-3-3 tá na zaga. Justamente é isso, né? Porque é como eu falei também, né? Tem vezes que é péssima pra se defender, né? Também se comparar com a 3-4-3, né? Mas aí acho que não tem... Acho que pouca diferença. Então, basicamente é isso que eu tenho pra falar da 4-3-3. Pra mim, a limitação dela tá na zaga. Formação aqui 3-4-3. 3-4-3 é outra que também tem limitação. E essa formação eu já sabia que tinha. Já sabia já, né? Formação aí que tem o que? Uns 4 no meio campo, né? 3 no ataque e 3 na zaga. Eu montei o time aí, né? Que às vezes eu usei bastante, assim. Joguei muito com esse time aí, há uns 2 anos atrás também. Eu até poderia colocar outro diferente, mas eu montei nesse mesmo aí. Né, que eu tive assim, eu acho, né? Eu acho que eu tive mais vitórias com esse time aí. Eu joguei exatamente assim, desse jeito, né? Então assim, né? 3-4-3. A limitação também é pro meio campo pra baixo. Meio campo pra zaga. A limitação tá entre ali. Só que assim, 3-4-3 né? 3-4-3 é ótimo, né? Principalmente com esses 4 aí no meio campo, né? E pro ataque também, né? Então assim, pra mim a 3-4-3 é melhor jogar com os 2 pancadas ali na zaga. Com o saqueador centralizado ou também o azul ali, né? Então é melhor pra mim jogar com os 2 pancadas ali na zaga. Eu tô com essa zaga aí, né? Porque eu também usei bastante essa zaga assim dessa forma, né? Com o saqueador e viajante ali. Então é melhor jogar com 2 pancadas na 3-4-3 pra mim, na minha opinião, né? E o varredor. Agora sim, a 3-4-3 tem limitação. Tem limitação sim. Agora essa limitação não é do mesmo nível da 4-2-1-3 e nem da 4-2-3-1. Tem limitação. Agora não é do mesmo nível dessas duas formações, né? Porque veja só, se for comparar a 3-2-1-3, né? Eu consigo me defender bem com a 3-2-1-3. Agora com a 3-4-3 tem vezes que oscila um pouco, né? Porque a principal característica defensiva, né, e a ofensiva também, que às vezes fica oscilando, e tem vezes que você faz um contra-ataque assim muito, né? Muito estratégico. Agora sim, tem os defeitos, né? Que se você perder a bola ali, você toma um contra-ataque avassalador na 3-4-3. Se você perder a bola, né? Que é a coisa que eu mais falei nesses últimos anos da 3-4-3. Pra mim, a principal característica é isso: você fazer um contra-ataque muito bom. E se você perder a bola, você toma um contra-ataque avassalador, né? Dos caras, né? Então é isso que eu tenho pra falar da 3-4-3, né? Porque essa formação aí também já mudou bastante também, esse 3-4-3, né? Esse meio campo mesmo aí, esse meio campo era mais recuado antigamente e mais defensivo. E já que tem esses daqui, né, esses aqui nas laterais do meio campo, né? Eu acho que eu tô propenso a crer que esses laterais do meio campo, eles ajudavam assim mais defensivamente. E funcionavam o que de tal maneira, né? Contra a 3-5-2, né? Porque acho que são poucos ali, né? Próximos com os laterais da 3-5-2, né? Então hoje em dia ele tá mais avançado esse meio campo, né? E isso ajudou bastante a surgir vários times diferentes, né? Da 3-4-3. Ainda bem que esse meio campo tá avançado, porque se ele continuasse recuado e mais defensivo como era antigamente, né? Ia fazer uma enorme diferença hoje em dia. Até porque também, né? Eu falei uns 2 anos atrás. Há uns 2 anos atrás eu postei um vídeo lá no YouTube dizendo que a 3-4-3 é a formação mais ofensiva do jogo. Hoje em dia, né? Hoje em dia que o jogo mudou, né? As coisas mudaram. E eu acho que não é mais ofensiva tão assim, não.
Até porque também desde 2020, né, que alguns falavam, né, que era mais ofensiva. Desde 2020 já era falado isso. Quinta e última aqui, né? Quinta e última formação com limitação é a 3-2-1-3, né, que tem os quatro no meio, é isso. Quatro no meio campo, três no ataque, três na zaga, né? Mas já que, né, 3-2-1-3, cara, a 3-2-1-3 também é a mesma coisa da 3-4-3. A 3-2-1-3 também tem limitação, só que não é do mesmo nível das outras, né? É diferente já. Então assim, né, tem um certo time, né? Tem um certo time assim que eu joguei, que eu vou montar aqui, ó. Que basicamente também é com dois pancadas aqui na zaga. Aí esse meio campo aí é cheio de malandro aqui, ó. Deixa eu montar aqui. E já no ataque tem o que eu usei aqui o raio, né? Um raio e um jato também. E o pancada vai ficar ali para servir de dar assistência de cabeça mesmo e também ajudar no escanteio. Né, eu joguei bastante, com esse time aí já. Eu já joguei com esse mesmo ataque aí também na 4-2-1-3 e na 4-2-3 também, se não me engano, né? Então com a 3-2-1-3 a gente consegue se defender bem com ela também, né? Com dois pancadas aí na zaga, né? E o viagem centralizado ali, né? Então assim, né? Com esse time aí é só sucesso. Com esse time aí é só sucesso pra mim. Eu tive muitas vitórias com esse time aí. Então, né, é isso. A limitação da 3-2-3 é isso. Não é do mesmo nível das outras. A limitação ali que eu acho que tá no meio campo. Porque tem vezes que, né, esse meio campo aí tá mais pra aqui mesmo, né? Então, assim, deixa assim um certo espaço aqui, né? Nesse lado aqui onde tá os malandros, né? E já que a 3-2-1-3, né? Tem assim um monte de variação, né, de time diferente, né? Que eu acho também que a formação que não sofreu muitas mudanças, sofreu poucas mudanças, então muitos times ainda tá funcionando ela, né? Então assim, galera, a gente dá para perceber, né? A gente dá para perceber que só o que só na questão defensiva é só o anti-chuveiro mesmo, né? Que dá pra perceber em todas essas cinco que eu falei agora, né? Na questão defensiva é só o anti-chuveiro mesmo ali, né? Porque o ideal seria um time assim bem rápido para não deixar cruzar, né? Nessas cinco formações aí com limitações. Então é isso, galera. Esse vai ser o vídeo. Vou terminar aqui com essa parte da 3-2-3. Foi um vídeo assim interessante, né? Que eu acho que algum de vocês aí não sabia, eu acho. Então esse vai ser o vídeo das limitações, 5 formações com limitações graves. Espero que tenham gostado aí. Se você gostou, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. Então é isso aí. Falou.